Fala aí, galerinha, beleza? Ó, hoje Café com Absurdo tá diferente, tá? Vamos reagir aí ao vídeo do Jones Manuel sobre o naufrágio de Ciro Gomes. O Jones Manuel fez um vídeo aí e hoje a gente vai fazer o react, o Café com Absurdo com o react, tá bom? Mas antes de começar a fazer esse react, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa os comentários também, porque isso ajuda aí a engajar no YouTube. Tamo junto? Ai, refluxo. Chegamos ontem a 22 mil inscritos aqui no canal, então bora aí pros 30 mil, rumo aos 30 mil. Então já chega deixando like, deixando joinha aí, compartilhando bastante o vídeo, tá bom? Antes de começar esse react, eu queria falar pra vocês, ó, depois entrarem aqui no canal, e esse último vídeo que eu postei, A Origem do Trabalhismo Brasileiro, podcast Fio da História. É o primeiro episódio aí do nosso podcast, eu e o Samuelson aí. Se você já é da militância, você já conhece o Samuelson, a gente conta sobre história do trabalhismo, história da política brasileira, história do Brasil. Tá bem interessante esse primeiro episódio, então depois vá lá, dá uma conferida, escuta lá um pouco, porque tá bem legal. E acho que esse podcast é importantíssimo para a gente começar a contar, emplacar as nossas narrativas, sabe? A gente, desenvolvimentista, trabalhista, cirista, a gente fica muito respondendo às narrativas que o povo emplaca e contando muito, deixando de contar a história através da nossa perspectiva. Então, esse podcast tem a intenção disso, contar a história através da nossa perspectiva, uma perspectiva trabalhista, desenvolvimentista, e também explicar, contar um pouco mais aí para a militância sobre a história do PDT, do trabalhismo no Brasil, tá? Que também é muito importante. Então, quem puder chegar lá, dar aquela moral, curtir, se inscrever, já é muito bem-vindo, tá? Vou deixar na descrição aí o link também. Beleza? Ó, antes de começar esse vídeo aqui do Jones Manuel, eu queria falar uma coisa, acho, dar uma diretriz, né? Porque é muito importante. Sempre quando o pessoal faz uma análise sobre o Ciro e sobre o Ciro, sim, a eleição, coisa do tipo, eles põem sempre uma perspectiva de vencer ou perder a eleição, sabe? Ah, o que foi feito de errado para não ganhar, para perder a eleição, ou coisa do tipo. Só que as pessoas esquecem que o Ciro costuma dizer que ele é uma pessoa idealista. Então não é sobre perder ou ganhar. Claro que ganhar a eleição, todo mundo vai, o cara vai para a eleição para ganhar. Mas não é sobre isso, sabe? O Ciro diversas vezes ele externaliza isso que se não for para ganhar do jeito que ele acha correto, que ele idealiza correto, ele prefere nem ganhar. E isso é muito engraçado quando vem essas análises de pessoas que se dizem comunistas, né? Que são comunistas, né? Como o Jones Manuel, porque os próprios comunistas também têm essa ideia, né? Que as reformas e as coisas que precisam ser feitas no país, elas só vão ser feitas se houver uma revolução. Então, eles entram já até o próprio fato de entrar na campanha, de fazer uma campanha, não é para eles sobre perder ou sobre ganhar, né? Eles acreditam que a mudança vai ser feita através de uma revolução. E é engraçado porque o Ciro também tem disso, assim, né? Ele acredita assim, ó, só vou conseguir fazer as reformas que precisam ser feitas no país, implantar o que eu acredito, se eu ganhar com o povo engajado, com o povo chancelando ali o meu projeto, o que eu acredito. Porque assim é a forma correta de ganhar e só assim eu consigo fazer mudança, porque senão vai continuar sendo as coisas do jeito que são. Então, a partir do momento que ele olha com essa perspectiva e que ele diz isso, que ele pensa sobre isso, não é sobre ganhar ou perder a eleição somente, entendeu? Ganhar ou perder a eleição é apenas uma consequência da forma correta que ele idealiza de disputar a eleição. Ele acredita que as pessoas precisam votar em ideias e não em pessoas, que as pessoas precisam ter um plano para colocar pro crivo da sociedade. Então ele acredita nessas coisas e ele quer ganhar sim, porque é assim que ele acredita que é possível fazer a mudança dentro do país. Mas isso não, isso aí é papo de derrotado, coisa do tipo. Não, porque isso se confirma no histórico do Ciro, né? O Ciro, acho que o único cargo que ele. Único não, tenho certeza, né? O único cargo que ele se reelegeu foi o de deputado estadual, quando ele era novo. Depois disso, ele nunca mais quis ser governador, nunca mais quis ser prefeito ou coisa do tipo, porque para ele não faz sentido, entendeu? Ele não tem um projeto daquilo, ele poderia até ser, se fosse apenas o poder pelo poder, ganhar ou perder a eleição, né? Se fosse essa visão um pouco futebolística, né? O brasileiro gosta disso, né? Ganhar ou perder um título, ganhar ou perder uma eleição. E não é sobre isso.
que o Ciro entra lá nas disputas. Ele é um idealista, né? Esse é o fato. Assim também como os comunistas são. Então, toda a crítica que vem nessa direção de perder ou ganhar a eleição, ela começa a fazer sentido porque necessariamente o que o Ciro briga não é sobre só ganhar ou perder a eleição. É sobre fazer o certo e sobre um ideal, né? Então vamos lá, já a partir sem muito blá blá blá. Salve, galera. O tema Salve. do vídeo de hoje é o naufrágio de Ciro Gomes. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, eu quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso Deixa eu canal a acelerar partir aqui. do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu tô gravando esse vídeo antes do resultado do segundo turno. Então assim, eu não sei, ele só vai ao ar depois da eleição, então eu não sei como é que vai terminar. Mas eu já quero adiantar dois balanços. Antes de saber o resultado do segundo turno, para mim já tem dois grandes derrotados nessa eleição. Marcelo Freixo e Ciro Gomes, por motivos diferentes. F, Ciro. Eu vou focar nesse vídeo em Ciro, mas eu também vou falar um pouco do Marcelo Freixo. Vamos começar pelo Ciro. No meu vídeo sobre o livro do Ciro Gomes, uma crítica de mais de 1 hora que está aparecendo aqui, eu já colocava que o Ciro Gomes tinha um problema estrutural no seu projeto, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, o PND do Ciro Gomes, tem como pressuposto uma aliança entre classe trabalhadora e burguesia industrial. Capital. Não é sobre isso, né, Jones? Não é sobre isso. Na verdade, a crítica que o Ciro faz é mais profunda. Fala que esse tecido industrial brasileiro, ele simplesmente não existe. E isso é um fato, né? Isso é um fato, né, Jones? 7 de cada 10 empregos no Brasil são produzidos por micro e pequenos empresários. Então, não é essa burguesia, né, que você imagina. São pessoas, em suma maioria, pessoas igual a gente, assim, né? São trabalhadores, a real é essa. Trabalhadores que geram empregos no Brasil, coisa do tipo, porque não existe essa burguesia aí industrial. Essa burguesia industrial no país, ela não existe. Está sendo destruída e esse tecido está sendo totalmente destruído. Então não quer fazer uma aliança sobre isso, né? Quer dizer que precisa ter essa... Não a burguesia necessariamente, mas o Brasil precisa se industrializar e o Brasil não consegue se industrializar. Isso é um problema de Estado, porque é uma coisa que afeta todos nós. Então, na verdade, essa premissa sua já está errada. É mais profundo que isso, né? Capital industrial. Só que o capital industrial não quer o Ciro Gomes, nunca quis. A propósito, no plano nacional, a Fiesp, por exemplo, desde a época que o Ciro Gomes foi ministro da Fazenda do Itamar Franco, que a Fiesp tem um problema seríssimo com o Ciro Gomes. Na verdade, inclusive, essa é uma crítica que o Ciro fala até, uma das coisas que ele fala que, assim, a Fiesp é uma como é que é? O pessoal da Fiesp é o pessoal sem indústria. O pessoal que manda lá na Fiesp é o pessoal que não tem indústria, né? É tudo ex-industrial, tudo falido. Então a crítica está vindo nessa direção, de que o tecido industrial brasileiro está sendo destruído, desmontado com o passar dos anos, e isso é um problema para a nação. Aliás, não só para o Brasil, mas para todas as nações. Essa é a crítica central. Então ele não quer fazer conciliação com burguesia existente, até porque dentro da própria crítica dele não existe essa burguesia. Né? Quando existe é mínima, né? Pô, já começa com a premissa errada, né, Jones? Pô, né? Percebe? E o Ciro também não tem uma base organizada na classe trabalhadora. Eu fiz um vídeo falando do Lula e do Ciro Gomes, comparando os dois, mostrando isso. Isso é verdade. Mas, ainda assim, dentro do campo progressista, ele é o que mais tem voto, né? Mesmo depois do 3%, ele continua sendo o que mais tem voto. Então, assim, já existe um problema estrutural de fundo no projeto do Ciro Gomes, que é um projeto que tem como pressuposto uma união, nas palavras dele, entre quem produz e quem trabalha, mas o Ciro Gomes não tem base em quem produz, que é a classe trabalhadora, que ele acha que é a burguesia industrial. Ele não acha que é burguesia industrial, né? Esse que é o ponto. Sabem que a crítica dele já está ancorado num erro, né? Não sei se vocês sacaram isso, mas o pilar da crítica já está ancorado no erro, né? Porque não é sobre isso. E também não tem base forte em quem trabalha, que é a classe trabalhadora de novo, que quem produz e quem trabalha é a classe trabalhadora. Só que o naufrágio do Ciro Gomes... Ele acha exatamente isso com você, tá? Até 7, porque 7 de cada 10 empregos são por MP. MPE, né? Micro e pequenas empresas. Então são todos trabalhadores, esse que é o ponto. Ele acredita como você acredita, né? Esse negócio de elite burguesa, coisa e tal, é uma ancoragem errada que você está fazendo sobre o raciocínio. Mas enfim, vamos lá. Se explica muito mais do que esse déficit estrutural do seu programa. Veja, o Ciro Gomes ele adotou uma estratégia muito equivocada. E a questão pra mim não é nem ir pra Paris e não sei o quê, eu não faço esses debates, não me prendo a isso. Mas veja. Foi Lisboa, né? Foi Portugal, na verdade. Foi Paris, mas enfim, só fake news aí, mas enfim, vamos lá. Quando acaba a eleição de 2018, o Bolsonaro ganha,
O Lula tá preso. O Ciro Gomes é, sem dúvida, a maior figura da oposição. Figura de mais relevância. Ele lança um livro, tem mais de 200 mil cópias vendidas, dá entrevista em todo canto, toda semana e por aí vai. Fica oscilando ali na faixa de 10% das expectativas de voto. Aí na eleição de 2020, o Ciro... O Ciro pegou. Teve até já na campanha eleitoral já uma pesquisa mostrando ele até 14%. Mas enfim, a pesquisa é um outro problema, né? Que esse sim eu acho que é um dos erros da campanha, né? Mas a gente já conversou sobre isso. Mas enfim, vamos lá. Ciro Gomes. Também não acho que isso, né? Até porque ele não conseguiu passar o PT em 2018, né? Para levar para o segundo turno. Então, mesmo eu não acho que essa afirmação de que da oposição ele é o principal, acho que não, isso não se reflete em votos nem em 2018 nem em 2022, né? Então, enfim, vamos lá. Adota uma tática eleitoral que foi uma das coisas mais burras que eu já vi na minha vida. O que o Ciro Gomes não percebe? Em 2018, ele teve muitos votos, dentre outras coisas, porque para muitas pessoas ele conseguiu aparecer com uma candidatura mais à esquerda que o Boulos e que o Haddad. E aí, meu amigo, veja, tem várias pessoas que reclamam comigo sobre isso, especialmente meus amigos do PSOL. Galera, parecer não significa ser. Na eleição burguesa, tem muito de parecer. A Marília Reis, por exemplo, nunca foi de esquerda, e parece ser de esquerda pra muita gente e tem voto de esquerda. Tá ligado? É isso, assim. Objetivamente, o Ciro Gomes, ele conseguiu com esse negócio de que se vender a Embraer, eu tomo de volta. Vou tomar de volta tudo que foi privatizado da Petrobras. Vou pegar de volta, não sei o quê. Com essa coisa meio machão, meio que vai chegar lá, vai resolver, vai tomar de volta e tal. Conseguiu parecer muito mais à esquerda que o Haddad e que o Boulos. Tá aí uma coisa também que eu discordo. Primeiro que eu acho que as pessoas não votam por esse aspecto de direita e esquerda. Acho que as pessoas nem sabem muito bem sobre o que representa esse espectro, sabe? Sei que tá muito banalizado hoje em dia, até por causa do bolsonarismo, né? De falando de esquerda, coisa e tal, mas as pessoas não sabem muito bem ainda fixar o que é esquerda e o que é direita. E eu acho que as pessoas, a grande massa também, nem vota por isso, tá? Inclusive, é uma percepção que eu acho, que eu vejo assim, né? Conversando com as pessoas, coisas do tipo. E também uma coisa que o Ciro já externalizou, né? Inclusive tem até ele faz até aquela explicação que é muito condizente com a realidade, assim, pelo que eu vou conversando com as pessoas, que é aquilo dos costumes e da economia, né? Se você pegar o povo aí e colocar assuntos práticos de esquerda ou direita lá, de economia, no campo econômico, a maioria das pessoas vão votar em pautas de esquerda, né? Na questão econômica. E, se for colocar pautas de costume, a maioria das pessoas vão votar em tese com o que é dito direita, né? Então, acho que as pessoas não levam isso de espectro de esquerda ou direita para votar, sabe? Então, não importa. O Ciro parece ser mais à esquerda que o Lula, coisa e tal. Mas acho que o grosso da população nem pensa nisso, nem sabe, nem fez uma reflexão sobre isso, assim, sabe? Acho que é uma coisa muito de bolha mesmo e que essa galera aí do PSOL também que é bolha, que não representa números significantes lá na hora do votar. É isso. E aí, os 12% de votos, 11% de votos que ele teve, foi muito por uma linha disso, e que ele conseguiu, no debate econômico, principalmente, se colocar à esquerda do PT. Aí o Ciro tinha uma fantasia na cabeça dele de uma frente de centro-esquerda há muito tempo. E desde 2002, que o Ciro também tinha uma brisa na cabeça dele, que era conseguir arrastar o PFL, depois virou DEM, e depois uma parte do DEM fundou o PSD do Kassab, para essa aliança de centro-esquerda. Não é uma fantasia, né? Lá no Ceará, por exemplo, tem essa coligação. Em outros estados também o PDT já tem essa coligação com o PDT e não é de hoje. Mas principalmente lá no Ceará tem, né? O DEM faz parte da base. O PSDB e o PT também faz parte da base lá no Ceará. Né? Então não é uma fantasia, isso aí já é um fato. Que é lá o berço político do Ciro, né? Então assim, não é uma fantasia, isso é um fato. Agora tá rachado lá porque o PT rachou e, enfim. Mas lá o DEM, o PSDB e o PT e o PDT estão junto lá nessa aliança que o Jones Manoel chama de sonho e delírio, mas não é um sonho e delírio, isso é um fato. Que o PSD barra DEM seria meio que um elemento central dessa aliança, né? Representando meio que o capital industrial, representando a burguesia, a coisa de centro. Pois bem, aí na eleição de 2010, sem o Lula... Eleição de 2010? Eleição de 2010? Lula no industrial, representando a burguesia, a coisa de centro. Pois bem, aí na eleição de 2010, sem o Lula no jogo, de verdade, o Ciro decide, ao invés de ir pra cima... Eleição de 2010? Presidencial, ele tá falando? Da Dilma, primeira? Tomar cada vez mais espaço num campo da esquerda, ele dá um giro no discurso e reposiciona o PDT ao centro. Então o que é que eles fazem? Mas em 2010 o Ciro nem tava no PDT. O Ciro entrou no PDT em 2015.
Em São Paulo, o PDT apoia a figura do Márcio França. Será que ele tá falando de 2020? Acho que é 2020, né? Prefeitura, é isso? Em Recife, o PDT apoia o João Campos. Em Salvador, o PDT apoia o candidato de ACM. E por aí vai. Então sai lançando várias candidaturas que ao invés do PDT ir para cima, 2020, buscar né? protagonismo, forçar, ele recua ao centro. O resultado disso é bem simples e objetivo. É derrota em cima de derrota. Porque, veja, Não, mas 2020, essa coligação de PDT, PSD e PSB também, né? Teve bastante, venceu capital, venceu bastante prefeitura, enquanto o PT não venceu nenhuma capital, não foi isso? até onde o PDT ganha na derrota. Em Recife, por exemplo, o PDT foi eleito vice. Isabela de Roldão é vice de João Campos. É 2020 Quantos que ele tá vereadores falando. tem do PDT na Câmara de Recife? Tá ligado? Qual foi o crescimento do PDT em Pernambuco? Nenhum. Mesma coisa em Salvador. Mas o PDT é vice do Bruno Reis lá do ACM. É, a Ana Qual é a Paula. força do PDT em Salvador? Ele leva um pau da desgraça em São Paulo. Inclusive, onde o PDT consegue pautar o debate, tem uma candidatura própria como a Marta Rocha no Rio, é que ele se sai um pouco melhor. Só que essa estratégia de frente ampla, ela acaba que o Ciro não cria uma base própria para apoiar a candidatura dele. Aí beleza. Aí o Lula é solto. Quando o Lula é solto, É 2020 que ele tá falando mesmo, né? o Ciro entra numa linha totalmente equivocada, que é tentar desconstruir o Lula. Só que ao invés de desconstruir o Lula no debate econômico, que foi onde ele melhor se saiu em 2018, o Ciro começa cada vez mais a entrar no campo moral e no debate sobre corrupção. Que o PT é corrupto, que Lula não foi inocentado. Isso é narrativa que colocaram agora nessa eleição de 2020, tá? Narrativa que as pessoas estão comprando. Você pode pegar Roda Viva do Ciro de 90, dos anos 90, você pode pegar Roda Viva dos anos 2000. Inclusive tem um muito legal que é um Roda Viva com o Ciro ministro do Lula, onde ele faz críticas ao PT e ao Lula. Sabe? Então isso é uma pura narrativa que tentam emplacar e colar no Ciro. Tipo assim, que ele mudou o discurso, radicalizou o discurso, coisa do tipo. Negativo, cara. Negativo. Inclusive na própria eleição de 2018, onde ele tá falando esse 12% que ele tirou e tal, ele já falava, pô. Ele já falava que estava errado. Ele já falava sobre a campanha do Haddad com Renan Calheiros para pedir voto pro filho, que chamava de golpe. Já falava que o Lula que o processo dele não era legal, mas que ele tinha se corrompido. Já contava aquela história, inclusive, que explicou várias vezes que o Eunício era bandido, que o Lula deu o DNIT pro cara roubar e coisa do tipo, já várias vezes lá em 2018. Então isso é uma narrativa que estão tentando implantar aí agora. E tem diversos vídeos. O bom do Ciro é que tem isso. Tem diversos vídeos dele criticando o Lula e o PT por esse negócio de campo moral. E uma outra coisa também. Eu desafio o Jones Manuel a mostrar uma sabatina, uma entrevista longa do Ciro, onde ele deixa a pauta econômica em segundo plano para poder ficar falando de questão moral. Nunca existiu. Essa entrevista não existe. Todas as vezes, todas as entrevistas que o Ciro dava foi sempre na questão de economia e de projeto nacional de desenvolvimento. Sempre foi. A questão moral que ele bate, sempre bateu, não foi só nessa eleição, é a questão de não tem como você fazer isso porque você está coligado com aquelas pessoas e não com o projeto. Era isso. Que Lula não é inocente, que ele viu Lula se corromper, que o PT se corrompeu e não sei o quê. E aí, veja, gente, há um elemento que é, não adianta você estar certo, você tem que fazer com que você pareça certo, percebe? Quando o Lula sai da cadeia e tudo que acontece com a Lava Jato, não importa se você acha que Lula é corrupto ou não. Lula cria, especialmente no campo progressista, um espectro, uma percepção de que ele é inocente, que ele foi um grande injustiçado e finalmente a justiça foi feita. Então Ciro entra em contradição com uma ampla percepção do eleitor progressista que teoricamente ele deveria disputar e vai cada vez mais se isolando desse campo progressista. Porque é aquilo que eu tava falando, entendeu? O Ciro não vai mentir pra você pra ele ganhar a eleição. Lembra lá a primeira coisa que eu falei da perspectiva? Que não é sobre ganhar ou perder a eleição. É sobre fazer o que precisa ser feito. É sobre a forma correta de se agir. Ciro só quer ganhar a eleição se for pra ganhar do jeito que ele acredita ser certo. Que é o quê? Com a cumplicidade, falando a verdade pro povo. Então não tem por que ele mentir, não tem por que ele montar um discurso eleitoreiro para poder simplesmente ganhar a eleição. Esse que é o ponto. A perspectiva e a primícia que o Jones Manuel, não só ele, mas usa para julgar o Ciro, ela já parte de um pressuposto equivocado. Né? Porque não é sobre isso, não é sobre ganhar a eleição ou perder. E sem ter conseguido construir uma ampla aliança de centro-esquerda como ele queria. Beleza. O tempo vai passando, Ciro vai ficando ali em 10%,
E aí teve uma pesquisa eleitoral que ele chegou até 1, o Zé Kassab falando que se Ciro chegasse Teve um que chegou em 14. poderia ter uma aliança e tal. Objetivamente Ciro adota uma linha política em que ele vai tentando costurar aliança. As alianças não surgem, aí de repente ele adota uma linha que não tem como ter aliança porque ele é um abolicionista na terra de escravagistas, porque o sistemão e por aí vai. Objetivamente, o que aconteceu foi que Ciro decidiu ir para um confronto aberto com o PT e particularmente com Lula, que é somente a maior figura viva da política brasileira. E que veja, gente, isso não é uma análise de juízo de valor. Não importa se você gosta ou não do Lula. Percebe? Lula é a maior figura. Não entendi o salto da coligação com confronto, mas vamos lá, ver se conclui o raciocínio. Viva da política brasileira. É isso. É tipo, fazendo uma má comparação, quando o senhor Getúlio Vargas era vivo, o PCB tinha vários atritos, vários conflitos com o Getúlio. Quando o Getúlio se matou, várias massas de trabalhadores foram atacar as sedes do PCB. Tá ligado? E eu acho que o partido, inclusive, tinha razão na maioria das suas críticas ao Getúlio Vargas. Mas aí, meu querido, uma coisa é você ter razão, outra coisa são as massas trabalhadoras lhe dar razão, percebe? Então Ciro decide entrar em confronto direto com a maior figura política viva da política brasileira. E veja, Lula não é só a maior figura de um campo progressista. Lula é a maior figura viva da política brasileira. Gostando dele ou não, para o bem e para o mal. Eu tenho, inclusive, várias análises do mal que isso significa na luta de classes brasileira. Mas é isso. Inclusive, é o que deixa essa eleição totalmente atípica. Não tem nenhum precedente na história, tá, de uma eleição aberta, né, livre, democrática, com um ex-presidente, o mais famoso deles, né, talvez o mais popular, vivo, e um atual presidente muito popular também, que é o caso do Bolsonaro. Tanto é que até o final aí você vê que até a disputa ali foi bem parelha, né? Então, assim, duas figuras muito... um com a máquina e muito popular. Então, assim, é uma eleição atípica, esse ponto que eu quero chegar. E as pessoas, muitas vezes, na hora que vão fazer a análise sobre essa eleição, elas desconsideram isso, né? Mas é uma coisa muito atípica. Percebe? Ele faz isso sem construir uma base sólida. E aqui tem um elemento, que é, o PDT não é um partido. O PDT não é um partido. O PDT ele tem mais de 300 prefeituras. Essas prefeituras, em sua maioria, não tem nada de cirista, não tem nada de brisolista, não tem nada de esquerda. É uns ajuntamentos local, umas prefeituras reacionárias, umas prefeituras neoliberal, umas prefeituras, algumas são melhores, outras são piores, mas assim, não existe uma unidade do PDT. Esse mais de 1 milhão de filiados que o PDT tem, essas mais de 300... Essa crítica sua também fundada. De onde que ele tirou esse dado assim? Pô, será que o Jones Manuel conhece as características de 300 prefeituras? Pô, eu juro pra você, eu acho que se você perguntar assim, Jones Manuel, fala o nome de 100 municípios. Tipo assim, acho que ele não consegue. Eu acho que ele nem conhece 100 municípios. Será que ele consegue falar 50? Tipo assim, é muita prefeitura, velho. Conhecer cada característica de cada prefeitura, acho difícil, né? Acho que essa crítica ela é muito ad hominem, né? Ao PDT. Né? 300 prefeituras, esse exército de vereadores, cargos comissionados, não tem unidade enquanto partido. Então Ciro vai para um confronto direto com a maior figura política viva do Brasil, sem formar uma aliança entre esquerda, sem ter uma retaguarda de partido bom e errando o discurso. Porque quanto mais Ciro ia para um enfrentamento moral com Lula sobre corrupção e menos no campo econômico, pior. Isso é mentira, né? Não existiu isso. Ele se saía. O discurso do Ciro, até na questão moral, sempre foi ancorado na questão econômica. Sempre foi ancorado nisso. E aí ele vai desidratando no decorrer da eleição, e quanto mais ele vai desidratando, mais ele ligava metralhadora contra Lula. Então, ou seja, ele foi para uma rota kamikaze, sem ter retaguarda. É como, numa guerra, num confronto político, é como você ir para as linhas inimigas sem ter um exército atrás. Você vai morrer. Aí eu tô dizendo que com isso não era para criticar Lula? Não, eu acho que tem que criticar Lula e o PT. Criticar bastante, inclusive. Eu acho que o processo de avanço de uma luta radical no Brasil passa pela superação do petismo. Agora, há que se ter condições concretas para fazê-lo. Faltou ao Ciro a humildade de perceber o seguinte, ó. Se eu não conseguir montar uma sólida aliança a partir da eleição de 2020 e a tática de 2020 foi errada, objetivamente, e o Lula voltou pro jogo... Não foi errada porque conseguiu, né? Com a força que o Lula tem, aí, velho, você tem uma saída. Ou você costura uma aliança muito forte, tentando tirar alguns partidos progressistas ali do Lula, ou então você tinha que desenhar uma estratégia em que você forçaria o discurso à esquerda no campo econômico
para fazer com que a galera que historicamente no primeiro turno, por exemplo, vota no PSOL, dá um voto mais à esquerda, se deslocasse toda para o Ciro. Para isso ele teria que ajustar um discurso muito bom, e que, em certo sentido, não tomasse o Lula. O problema, Jones Manoel, é que você esquece isso. Em 2018 aconteceu isso. Sem o Lula na jogada, que é um político muito mais forte que o Haddad. E mesmo assim, toda essa galera junta não é capaz de superar o núcleo duro do PT, que são os 20%. É por isso que o Haddad foi para o segundo turno em 2018 e o Ciro não. Então a sua tática eleitoral, mesmo se desse 100% certo e viesse todos os pessoalistas, todos os comunistas, todos os pedetistas pro voto pro Ciro, mesmo acontecesse isso, ainda precisaria tirar votos ou do Bolsonaro ou da direita moderada, né? Do centro-direita, precisava tirar aqueles votos ali, ou tirar voto de petista. Sua estratégia, então, a que você pediu para colocar não daria certo ainda, porque em tese seria de 2018. Como alvo, ele fosse o principal bolsonarista. Só que aí ele cometeu vários erros. Por exemplo, Ciro demorou, em 2021, a aderir os atos fora Bolsonaro. Ele ficou esperando, ficou calado. Mentira. 2020... Isso é mentira. 2020 já teve Ciro pedindo... Ó. Ciro Gomes e PDT pede impeachment de Bolsonaro. Veja na íntegra. 22/4/2020. Lembrando que a gente estava numa pandemia, né? Então não é simples, né? Esses atos que eles estão falando já é 2021, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. 3/10/2021. Em vídeo, Ciro, Haddad e Bolo sobem palanque SP contra Bolsonaro. Em outubro de 2021. Aquilo ali só é mentira, viu, Jones Manoel? Só é mentira isso. Aí, embora a militância cirista queira falar... O PDT e o Ciro, na verdade, foi a oposição, assim, ao Bolsonaro full time, assim. Inclusive, já fizeram agora levantamentos já sobre as críticas que o Ciro fazia ao Bolsonaro, era o dobro das críticas que faziam ao Lula. Fizeram, assim, uns levantamentos na época da campanha sobre os debates as críticas do Ciro Gomes, tá ligado? E era, tipo assim, um número exorbitante, assim, a mais que ele falava do Bolsonaro, criticava o Bolsonaro em vez do Lula, sabe? É só mais um espantalho que estão querendo criar nele pra reforçar esse negócio do bolsocirismo, né? A Lula não assinou nenhum pedido de impeachment. Lula não chamou para as ruas. É verdade, mas Ciro também não chamou para as ruas nos primeiros atos. Chamou sim. Quando Ciro decide ir aos atos de rua, Ciro decide ir aos atos de rua junto com o MBL. Ciro foi em todos que foi chamado, inclusive do MBL. Isso queima ele de um jeito, sabe, gigantesco. Então, assim, ele não conseguiu construir um discurso coerente que desse para disputar com Lula à esquerda. E o único jeito de disputar com Lula seria forçar o discurso à esquerda, centrado no campo econômico, e batendo em Bolsonaro, sabendo que ele só tem a chance de disputar votos se fosse numa perspectiva de, porra, a chapa de Lula tá com muita contradição, é muito liberal e tal, o primeiro turno, vou votar em Ciro aqui para ver o que é que dá. Só que, tipo assim, Ciro passou o pós-eleição de Bolsonaro tentando fazer aliança com Geraldo Alckmin, com Márcio França, com Mandetta, e não sei o quê. Que moral o Ciro tem depois pra falar que o Lula tá com Alckmin? Ciro tentou. Tem toda a moral. Tá ligado? Tipo, o Ciro tem... Toda a moral. Essa crítica, gente, é a crítica mais absurda que a esquerda faz ao Ciro. Porque você está punindo alguém pelo acerto. Porque ao mesmo tempo que faz a crítica de não consegue fazer aliança, ao mesmo tempo faz uma crítica punindo por ter tentado. Sabe? Qual é o motivo do Ciro não ter fechado a aliança? É o projeto. Simples. Ah, não sei o quê. Não tem outro motivo para não ter aceitado. Ó, está aqui o meu projeto. Quem vier em socorro do projeto, tamo junto. Pode ser você quem seja. Vem em socorro do projeto. As pessoas não vão vir em socorro do projeto porque a maioria dessas pessoas vão ser afrontadas com esse projeto, né? Tentou uma aliança com a Simone Tebet. Simone Tebet é mentira. Tentou o PSDB. Verdade. Ciro tentou o DEM. Ciro tentou o PSD. É esse negócio, eu sou um abolicionista na terra de escravagistas, por isso que ninguém quer se aliar comigo. Não, ninguém quer se aliar com o Ciro. Aí se criou um discurso cirista que é assim, Ciro não conseguiu construir alianças porque ele não abre mão do PND. Não, é mentira. Ele não conseguiu construir alianças porque ele nunca chegou a consolidar 2 dígitos na pesquisa. A Simone Tebet também nunca conseguiu. E por que ela tinha aliança? Por que o PSDB estava com ela? Por que o PROS estava com ela? Por que o Podemos estava lá? Explica aí. O próprio argumento seu cai por terra. Ciro não conseguiu fechar uma aliança porque nunca chegou a 2 dígitos.
A Simone Tebet também não e tinha aliança. Por que a Simone Tebet tinha e o Ciro não? Qual que é a diferença entre a Simone Tebet e o Ciro? Projeto. Ciro tem um projeto. A Simone Tebet não tem um projeto. Aliás, o projeto dela é muito mais liberal e muito mais o que interessa essas coligações. É a única diferença. Então, o próprio exemplo dele já contradiz o que ele está falando. Se ele tivesse em 14, 15% quando começou a corrida eleitoral, ele teria conseguido alianças. O fator empírico não corresponde a isso, Jones, porque a Simone Tebet nunca teve esses 15% e tinha aliança. Sem abrir mão do discurso dele. Simples e objetivamente, ele se desidratou eleitoralmente. Tem um exemplo contrário também. O Bolsonaro também não tinha aliança e tinha mais que os 15%. Porque não conseguiu encaixar uma tática eleitoral e a ideia dele de construir uma frente de centro-esquerda deu errado. Afora isso, há um discurso em vários ciristas da internet que é um discurso que só enxerga erro nos outros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo que milita, que constrói movimentos, sabe como é que funcionam as coisas. Então, vou dar o exemplo do PSOL. Por exemplo, o PSOL consegue um mandato. A partir desse mandato, o pessoal tem contato com o movimento, com a associação de moradores, com o movimento de cultura e tal. Aí desenrola audiência pública, desenrola emenda parlamentar, aí se aproxima desses movimentos, aí filia a galera, aí lança candidatos, aí ganha mais um mandato, aí aproxima mais gente, por aí vai. Ou seja, você usa a institucionalidade para conseguir dar acesso a políticas públicas, dar acesso à emenda parlamentar, dar acesso à fiscalização, a debate, a vazão de críticas e por aí vai. E você vai consolidando base ali. Como é que o PDT tem mais de 300 prefeituras, que teoricamente tem acesso a um orçamento gigantesco, que dá para fazer política pública na área da cultura, política pública para movimento de luta pela terra, política pública para mulher, política pública para movimento negro, política pública para movimento de educação, e o PDT não tem uma base forte em nenhum movimento social? Mas o PDT ele tem mais voto. Ele tem mais voto que os... Realmente, o PDT tem algumas falhas, assim, principalmente no núcleo de base. Isso é verdade. Essa crítica é verdade. Mas, novamente, o pensamento do Jones Manuel se confronta com a realidade. O PDT é que tem mais votos. Então, é assim, querendo ou não, dentre os partidos de esquerda, tirando o PT, os partidos progressistas, o PDT é o que tem mais voto. Então, assim, com todos os defeitos, com toda a morosidade, com todas as falhas na estrutura partidária, ainda assim é o que tem maior penetração na sociedade. Correto? Isso é o que a realidade mostra. Inclusive nessas eleições que são atípicas, onde todos os números, onde o campo progressista em si foi dizimado, né? O PDT continua, dentre essa avalanche que passou, o com mais voto. Fez mais vereadores, até partidos que tinham coligação, né? Mesmo assim, o PDT conseguiu fazer mais deputados federais. Dentre os presidenciáveis, o PDT foi o que mais fez votos. Né? Ligado? Então, assim, na prática, o PDT não atuou enquanto um partido, de fato, para ter bases sociais. Porque essas mais de 300 prefeituras, esses mais de 1.000 vereadores que o PDT nisso mesmo. tem, Poderia ser melhor com tudo isso de prefeitura. Isso aí é verdade. Essa crítica é verdade. Não tem unidade nenhuma básica enquanto pedetistas, enquanto brisolistas ou enquanto ciristas. Então falta a galera, no confronto com o PT, assumir isso. O PT venceu, dentre outras coisas, não é porque o PT é neoliberal, tem apoio do mercado, é uma forma narrativa fácil. É porque o PT funciona enquanto um partido. Tá ligado? Há uma unidade petista. Sim, isso é verdade. Tem um núcleo de base mais forte do que o PT, claro. Isso é verdade, por isso teve mais votos. Né? Sim, isso é verdade. Mas o PDT ele tem caminhado em construir isso, né? Ele tem caminhado em construir isso. Até os próprios meios de comunicação que o PDT está incentivando agora, coisa do tipo. Ele está caminhando nessa linha, né? De construir os seus núcleos de base e ter penetrações dentro de classes, né? O PDT ele consegue, o cirismo, o PDT ele consegue penetrar bem e disputar espaços na classe média, na escolarizada, com altos salários ali, né? E consegue entrar bem ali o discurso. Mas para ir para a base, assim mesmo, para o povão, coisa e tal, tem uma dificuldade, porque não tem esse núcleo de base, né? E é difícil você fazer isso em núcleo de base, porque você está fazendo movimento de cima para baixo e isso é difícil entrar, né? E esse tipo de coisa, para você pegar o povão, tem que ser de baixo para cima, né? Por isso que o núcleo de base é tão importante. O PDT tem um núcleo de base fraco, mas tem trabalhado, né, para poder fortalecer isso. Mas isso é uma coisa que demora, né? Isso é uma coisa que demora, assim. A unidade petista passa muito pelo lulismo, e depois que Lula morrer, isso vai ter uma crise gigantesca. Para mim isso está claro, mas veja, a unidade petista. Sim. O PT funciona como um partido, o PDT não. A segunda coisa... Que não é muito forte, né, o Jones? Assim,
não funciona tão bem quanto o PT, isso é fato. É que Ciro foi implodindo pontes com todo o meio cultural e artístico, que inclusive apoiou ele em 2018, porque vamos lembrar, boa parte dos artistas que apoiaram Ciro inicialmente estavam com Boulos na campanha, no meio da campanha abandonaram Boulos e foram pra Ciro. Boulos não saiu xingando ninguém, Boulos não saiu implodindo pontes, porque Boulos sabia que existia um amanhã. O Ciro também não saiu xingando ninguém, e esse negócio de classe artística também no país não é determinante. Não, Bolsonaro não seria eleito. Ciro, ele não soube segurar esses artistas que estavam com ele. Ele não soube... Brizola falava, né? Não era assim que Brizola falava? Artista não traz voto, mas tira, né? Não é tipo isso? Manter pontes mais amplas. Ele foi cada vez mais se isolando. Todo mundo é lulopetista, todo mundo é vendido, todo mundo é vida fácil. Ao ponto, inclusive, de brigar com gente que brigou com Caetano Veloso, brigou, sabe, com Tico Santa Cruz. Não, ele não brigou com ninguém desses dois, não. Isso aí é invenção. Isso é invenção, mano. Caetano Veloso fala até hoje lá declaradamente que ele é cirista. Que ele votou no Lula nesse primeiro turno, porque é uma coisa do fascismo, aquele negócio do voto útil, coisa do tipo. E vida que segue. O que o Ciro falou o Caetano Veloso sabe pouco da vida do povo. É só isso que ele falou. Tipo assim, ele não tá preocupado realmente com o que tá, mano, com os problemas que isso vai gerar, tá ligado? Com os problemas que o neoliberalismo, que essas coligações escusas do PT e que a manutenção desse modelo econômico vai gerar na vida do povo, porque pra ele a vida tá ganha. Isso não é mentira não, velho. Inclusive o Ciro fala isso dele mesmo, assim. Ele fala, a gente tá numa classe média, a gente pode pagar um plano de saúde, a gente que não vai passar fome com isso e tal. No final das contas, a gente vai sofrer pouco sobre isso. O que não é mentira, né? Tipo, aquele episódio mesmo com o Gregório do Vivier, aquilo foi ridículo. Percebe? Então, assim, perdeu a linha política. E o pior, no final, Ciro não percebeu o seguinte. Historicamente, Ciro tem uma votação presidencial muito centrada na classe média. Só que a classe média ela tem uma característica, ela tem um voto muito oscilante. Então é uma galera que votou em Marina em massa, aí 4 anos depois, Marina tem menos de 2% dos votos. É uma galera que numa eleição votou pra caralho em Heloísa Helena, tipo, pra presidente, e ficou em terceiro lugar. E na eleição seguinte, Heloísa Helena não tem, sabe, essa mesma expressão eleitoral. Ou seja, o voto de classe... Então, mas o Ciro eu acho que ele consolidou agora, né? Pelo menos esses 3% eu acho que são votos muito consolidados. Eu acho que tirando o Bolsonaro e o Lula e o PT, eu acho que o único candidato que tem um núcleo duro mais forte hoje é o Ciro. Eu acho que o cirista, o Ciro é um candidato que tem um núcleo duro, assim. Independente do que aconteça, as pessoas vão votar, aquele núcleo dele vai votar nele. E isso é um bom começo para começar a criar os núcleos de base. Né? Eu mesmo sou um exemplo disso. A gente tá fazendo aí agora um podcast, coisa do tipo. Eu já tô querendo fazer aqui um núcleo de base na cidade, porque eu sou um cirista. Entrei nesse mundo do trabalhismo, desenvolvimentista e pedetista por causa do Ciro. E hoje faço parte do núcleo duro do Ciro. Né? Assim como eu conheço vários outros ciristas também que são assim. Que também estão nessa vibe. E tirando o bolsonarismo e o petismo, esse núcleo duro, quem tem mais núcleo duro hoje no país é o Ciro. Tô errado nessa percepção? Acho que não, né? Média no Brasil, ele tem uma característica de oscilar bastante. Tanto foi assim que é uma galera que em 2002 votou majoritariamente no Ciro Gomes, aí em 2006 votou na Heloísa Helena, aí em 2010 votou na Marina Silva. E aí, entre Ciro e um voto volátil porque não tem núcleo duro. É isso aí, exatamente isso. Concordo com você, Jones. Heloísa Helena em 2006 e Marina Silva em 2010 tem muita diferença, parceiro. Mas é uma galera que tem um voto que é um voto que vai muito para a ideia de um político ético, correto, que não é envolvido com corrupção, que é uma pessoa mais educada, mais culta, que não é radical, que não é... Igual a Simone Tebet mesmo ficou à frente do Ciro, mas eu acho que ela não tem um núcleo duro. Será que a Simone Tebet tem um núcleo duro aí? Puta, eu vou votar na Simone Tebet independente do que aconteça? Igual o Ciro, por exemplo, tem? Nem tanto esquerda. Eu acho que não. Nem tanto direita, que tem alguma preocupação social, que tem uma visão de esquerda em alguns pontos, mas também mais muito para a esquerda e por aí vai. Então é um perfil de voto que é muito oscilante, tá ligado? Que muda muito rápido. E aí, isso significa que qualquer pessoa que queira vencer uma eleição tem que não só ter essa base de voto em classe média, como penetrar nas classes mais populares. Foi o que eu falei. Né? Mas é difícil, né? Penetrar na base popular é difícil. Ainda mais assim, fazendo esse movimento, né? Porque um candidato à presidência da República e o partido ali, né? Na nível nacional, ele tá fazendo movimento assim, né? E é por isso que é difícil entrar na sociedade de cima para baixo. Por isso que precisa ter um núcleo de base para poder fazer essa prensar, assim, né? Núcleo de base vindo pegando e a campanha majoritária vindo pegando de cima, assim, né? Não sei se deu para entender, acho que deu, né?
Tanto foi assim que, historicamente, nas eleições presidenciais brasileiras, a gente tem vários exemplos de figuras que foram muito competitivas, ficaram em terceiro ou em quarto lugar na eleição presidencial, mas nunca conseguiram avançar mais do que isso, porque nunca saíram desse voto majoritariamente de classe média. Garotinho, Ciro, Marina, Luiz Helena, Cristóvão Buarque, etc, 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 são exemplos disso. Sim. Ciro, com essa agitação em torno do livro, do PND, do Debater as Ideias, do seminário, do Ciro Games, da palestra, não sei o quê, ele adotou uma estratégia muito boa para consolidar votos e para ter mais votos na classe média e nos trabalhadores e trabalhadoras de melhor salário. Mas ele tinha que fazer isso, ele teve 12%, mano. Agora eu vou pegar esse 12% e vou criar meu núcleo duro. Que muito provavelmente é esses 3% aí. Tá certo isso. Tá correto, ele não deixou esse capital político todo se esvair, né? Esvair. Lembrando sempre que a eleição de 2022 é uma eleição muito atípica, com 2 pessoas, então... Inclusive, pode até pessoas desse núcleo duro que concedeu a questão do voto útil e foi pro Lula. Então, pode ser que esse voto útil realmente seja maior do que esses 3%, assim, né? Pode também existir esse fato, né? Que naquela população... Que é o caso do Caetano Veloso mesmo, que fala que é cirista, que acredita nas ideias, acredita no cara, coisa e tal, mas votou para fazer um voto útil contra o Bolsonaro. Né? Pela característica dessa eleição atípica, né? Que ganha menos que 2 salários mínimos, a estratégia eleitoral do Ciro simplesmente não chegava. Verdade. Não é fácil chegar nessa população. Não é fácil, é isso aí. Pronto. Mas assim, a estratégia do Ciro simplesmente não chegava. E aí, quando foi se aproximando da corrida eleitoral e o Ciro começou a desidratar dentro da campanha de voto útil, essa classe média que tem um voto mais instável abandonou ele, assim como abandonou a Marina Silva em 2018, por exemplo. Tá ligado? É isso. Assim como a Simone Tebet não tem garantia nenhuma que daqui a 4 anos, esses 4 milhões de votos que ela teve vai se repetir. Sim. Porque é isso. Uma coisa que o Ciro tem, né? Se o Ciro candidatar amanhã em 2018, pelo menos esses 3% do núcleo dele ele já tem, né? Você não concorda? Minha percepção vem nessa linha, né? É diferente do voto popular, que tem inclusive algo de irracional, de afetivo, de gratidão muito mais forte, que é a galera que decidiu votar em Lula no PT, vota em Lula no PT em qualquer circunstância, tá ligado? Eu tenho uma faixa ali de 20% dos votos que vai votar e acabou. Esse é o voto fiel. É assim isso. como Miguel Arraes tinha um voto fiel em Pernambuco, um voto popular. Assim como o Brizola tinha um voto fiel no Rio de Janeiro, que mesmo no período de decadência do Brizola, quando o Brizola perde uma eleição para prefeitura do Que tinha Rio, um núcleo depois de perde uma base. eleição para senador. Mesmo assim, ele teve uma votação popular em comunidades das periferias que não abandonava ele, nem que a desgraça. Tá ligado? Tava lá, assim, o voto popular, historicamente no Brasil, é um voto mais resistente. O voto mais de classe média, o voto de trabalhadores de melhor salário, de melhor instrução, é um voto que oscila muito mais. Então, ao final do processo, o Ciro, tal como a Marinda... Eu não tenho essa certeza, assim, sabe? Eu não tenho essa certeza. Mas o cirista ele tem essa característica é verdade. Não de oscilar o voto, mas de estar na classe média, com uma renda mais alta, coisa e tal. É o trabalhador com a renda mais alta, classe média. Olha que até com um argumento legal, argumento legal não. Como eu posso dizer? Um reflexo disso é a questão da nossa militância forte no Twitter. Porque o Twitter é uma rede que tem essas pessoas dessas características, tem uma alta carga de leitura e escrita, que não é uma outra coisa que as redes sociais mais populares têm. Então é por isso, a militância cirista ser tão engajada e tão forte dentro do Twitter já é uma característica disso. Já é um sintoma disso. Inclusive, os raios-x lá do voto, coisa e tal, mostra isso, né? 2018 perdeu esse voto de classe média e nunca conseguiu penetrar no voto popular. Porque faltou tática de comunicação, faltou máquina, faltou organização de base, faltou tudo isso. E aí, veja, é engraçado. Tá. Mas e aí? O que não sustenta a crítica assim, é que dentre todos os partidos progressistas, inclusive o PCdoB, que o qual ele faz parte, o Ciro e o PDT ainda é o que mais tem. Com exceção do PT e do bolsonarismo. Né? Bolsonaro também é um outro fato curioso também, que não tem nada disso que ele está falando, né? Mas enfim, foi eleito sem nada disso, né? Apesar das igrejas serem um núcleo de base muito forte, e o Bolsonaro conseguir penetrar bem com o discurso dentro das igrejas, enfim, que acaba sendo o núcleo de base. Mas vamos lá, pastores, enfim, fazendo militância ali para o bolsonarismo. E aí, caminhando até para a conclusão do vídeo. Quando você perde uma disputa política, você pode assumir várias posturas, né? Você pode fazer uma análise de onde errou, o que fez de errado, o que pode melhorar, ou você pode só colocar a culpa no outro. O petismo, ele tem uma característica de... O petismo, ele nunca erra, né? A culpa é sempre do outro. Pode reparar.
Então, assim, o PT assume a narrativa, por exemplo, de quem é a culpa pela vitória de Bolsonaro em 2018? A culpa é da fake news, a culpa é de Ciro Gomes que foi para Paris, a culpa é do STF, a culpa é de todo mundo, mas nunca é uma estratégia do PT. Porque teve golpe, a culpa é da Globo, a culpa é do Eduardo Cunha, a culpa é do Congresso, a culpa é da Lava Jato, mas nunca tem um erro do PT. O cirista, que briga tanto com o petista, ele assume a mesma postura. A culpa é sempre do outro. A culpa É negativo. A maioria que se vê agora é cirista culpando o PDT. A maioria disso, mano. Culpando o PDT pra caramba aí. Gente fazendo carta e tal. Pega pra capar aí. Se você der um rolê no Twitter ali de qualquer pedetista ali, você vai ver, cara. Da bolha pedetista, cirista, você vai ver o pau comendo lá da crítica interna, velho. é do Sistemão, a culpa é da fake news petista, a culpa é de Caetano Veloso, a culpa é de Anitta, a culpa é do Brasil 247, a culpa é de todo mundo, menos da ausência de construção partidária de bases sociais do PDT, menos da tática eleitoral equivocada do... É, pelo contrário, mano. As críticas ao PDT estão sendo até desproporcionais lá. Mas enfim. Acho que não deve ficar. Eu acho até errado ficar lavando roupa suja do partido em rede social, né? Em público. Mas enfim, vamos lá. Ciro Gomes, menos do discurso equivocado do Ciro Gomes, e aí ele começa a ver traição pra todo lado. Meu irmão, eu tava vendo esses dias, tem um movimento no Twitter querendo expulsar a Duda, deputada federal eleita por Minas Gerais, tá passando aqui a foto dela, é uma das mais votadas do PDT, uma das poucas, porque o PDT teve o pior resultado para deputado federal da sua história, e os caras querem expulsar a Duda. Não, Jones, você tá pegando o negócio o bonde andando. Os caras. O pessoal ficou bravo com a Duda é porque ela não seguiu a orientação do partido e fez campanha pro Lula no primeiro turno. E isso vai exatamente na contramão que você está falando. O partido tem uma estrutura. E a direção nacional não pode fazer dupla militância. É isso. É uma regra do partido isso. E ela fez. Não só ela, mas lá no Rio de Janeiro também. Fizeram lá o candidato a governador, enfim. É por isso a questão do pessoal com a Duda. Inclusive o PCdoB ele é assim também, né? E funciona muito melhor do que o PDT nesse quesito, né? O PCdoB ele tem esse negócio meio que militar, né? Do rolê, mas enfim. A Duda fez pouca campanha pra Ciro Gomes. Pouca não, ela fez dupla militância, mano. Ela fez campanha pro Lula contra o Ciro. Não é que ela fez pouca, ela fez contra o Ciro, campanha. Contra a entração majoritária do partido. Sabe, o nível de loucura, assim, o nível de descolamento da realidade. Então, assim, todo mundo é culpado pela derrota, menos o sujeito derrotado. O culpado é sempre o outro, o culpado é sempre o terceiro. Nesse sentido... Ninguém colocou a culpa da perca do Ciro na Duda, né? Acho que são questões diferentes. Você tá misturando alho com bugalho, mano, mas enfim. Mas é isso que dá falar da vida do vizinho, né? Da casa do vizinho, coisa e tal, você fica passando informação errada aí pros outros, né? Mas enfim, vamos lá. O cirista se comporta igual o petista. Percebe? Se comporta igual. É a mesma lógica. A culpa ela é sempre externa. A culpa ela é sempre do outro. Você nunca se coloca como sujeito de responsabilidade de uma derrota. Não tem base na realidade, mas enfim, vamos aí. E objetivamente, a tática eleitoral do Ciro Gomes foi toda equivocada, combinada com a estratégia que em si, como eu mostrei no meu vídeo sobre o PND, é equivocada. Que é uma estratégia baseada na união entre burguesia e classe trabalhadora, burguesia industrial, que não tem lastro na Não tem isso no PND, né? PND não é sobre isso. realidade brasileira, junto com uma tática de centro-esquerda que não tinha como se materializar dentro da política eleitoral adotada e a ausência de construção de bases mais sólidas. A construção de base, essa crítica é real. Essa crítica é verdadeira mesmo. Tem que ter base social. Tem que ter base. Tem que ter núcleo de base. Isso é fato. Percebe? Então, assim, a moral da história... Mas não é uma coisa que se constrói da noite pro dia, né? Os movimentos do PDT estão vindo nessa linha. É que é muito fácil para você é cirista, você valoriza o debate sírio sobre reforma tributária, sobre geração de emprego, sobre desenvolvimento da indústria, sobre soberania nacional e tal. Há que se criar bases populares sólidas para tocar um projeto como esse, de superação da dependência e do subdesenvolvimento, à revelia da burguesia e dos partidos da ordem burguesa. Ou seja, você quer realizar... Verdade. Tem que criar base social, essa crítica é verdade. Um projeto de soberania nacional, você tem que virar marxista. Mas a gente tem mais voto que os marxistas. Mesmo com a tática errada, mesmo com tudo errado, mesmo com essas críticas que você colocou, a gente continua tendo mais voto. A gente tem mais penetrações no tecido social do que os marxistas. A real que a sua análise, Jones Manuel, ela não se traduz na realidade.
com todos os erros, com toda a daneira, com todo o BO, a gente consegue penetrar mais ainda. O cirismo, o pedetismo, o trabalhismo consegue ter mais penetração na sociedade, no tecido social, do que os marxistas. É simples, velho. É só lá olhar, abrir as urnas. Quem tem mais prefeituras? Quem tem mais tem deputados? Quem tem mais votos numa eleição majoritária? Simples, velho. E construir um projeto de revolução brasileira. Por quê? Um projeto de ruptura Conclusão é isso? com alguns aspectos da República Burguesa, ele passa por duas coisas. Ou passa por uma revolução socialista, ou passa por um projeto popular de revolução democrática com muito apelo de massas, como é o caso, por exemplo, do Hugo Chávez na Venezuela ou do Evo Morales na Bolívia. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Precisamos de núcleo de base, aumentar nossa base para passar a revolução através dos meios democráticos. É isso aí. Concluímos. E nessa missão, quem está mais perto de fazer isso é o pedetista, o cirista. Fora disso, não existe lastro na realidade no plano nacional. Verdade. Isso pode até se realizar num plano estadual, dado elementos de dinâmicas locais muito particulares, no plano estadual, no plano municipal, pode até ter base. Verdade. No plano nacional, não. Então, assim, a despeito de qualquer elemento que a gente possa falar da campanha que foi feita contra o Ciro Gomes, eu acho que, por exemplo, exageraram em vários aspectos. Eu mesmo não entrei nessa onda. Teve uma galera do PSOL que ficou puta porque perdeu muita base pro Ciro e pro PDT em 2018 e agora foi pra desforra, bateu, chamaram o Ciro de líder de movimento integralista, chamaram o Ciro de novo Mussolini, várias... O pessoal é relevante, né? Em número, né? Até a penetração dentro da sociedade, ele é irrelevante, né? várias fitas engraçadas, pra depois estar pedindo voto do cara no segundo turno, enfim. Mas veja, deu errado porque foi feita uma condição política errada dentro de um projeto que tem um problema estrutural. Aliás, isso para concluir de verdade, veja, é muito fácil falar que o Brasil dos 47 mente, que a mídia petista mente, que o DCM mente, que a revista Fórum mente, que jornalistas petistas ficam atacando o Ciro Gomes. A questão é, cadê a mídia trabalhista? Está se desenvolvendo. Eu mesmo sou um dele. O William Jacob, por exemplo. O William Jacob tá tendo números mais fortes que o do MBL. Eu falo isso para militância direta. Eu falo, isso aqui é uma coisa relevante. Isso aqui é uma coisa relevante. Um canal trabalhista, um canal nacional desenvolvimentista, um canal cirista, ter números maiores que o MBL, com toda a estrutura que o MBL tem, com todo o financiamento que o MBL tem, com toda... Como é que eu posso dizer? Estrutura de empresarial, né? Assim, o MBL funciona como uma estrutura organizacional do MBL. Mano, o William Jacob fazendo lá os vídeos dele, com os filhos deles lá fazendo thumb, conseguir ter mais números que isso é significante, sabe? Então tem vários canais, tem o Jogo Político, a gente tá tentando reforçar isso, tá ligado? Tem o Noé e tantos outros. Agora tem o podcast aí, tem os Space, a gente tá tentando criar uma mídia para poder emplacar nossas narrativas, mas isso não se constrói do dia pra noite, né, Jonas Manuel? Não se constrói, mas a gente tá tentando fazer isso, né? E isso alinhado ao núcleo de base. E o PDT tem, pelo menos na campanha, eu não o PDT, mas o Ciro ele veio reforçando isso também, né? Apesar de eu achar também que o Ciro deveria fazer mais isso, sabe? Ir mais, dar entrevista mais nesse canal. Por exemplo, o Ciro nunca deu entrevista no canal do William Jacob. Eu acho que isso tá errado, né? Mas enfim. O PDT tá tentando fazer isso, né? Mas não se constrói da noite pro dia. Cadê a mídia do PDT? Quer dizer que vocês querem ganhar uma eleição presidencial sem ter nenhum ecossistema próprio de mídia, só dependendo das redes sociais do Ciro Gomes? É um erro. Do Ciro Games? É isso mesmo? Não. Então assim... Não é isso, está sendo construído. Né? Cauê aqui tá até rindo aqui, porque tipo, tá ligado? É isso, quer dizer, você não tem apoio da Rede Globo, não tem apoio da Folha de São Paulo, não tem apoio da grande mídia, e não tem um complexo de mídia próprio, ainda que pequeno. Aí, a gente tem, né? A gente tem, né? Tipo, tá ligado? Aí é viajar, é achar que ia ganhar a eleição com live no Ciro Games. Sabe? Então, assim, eu, com todo o respeito do mundo, peço que você, cirista, repense. Pense com carinho, faça uma autocrítica sobre os erros que foram cometidos nesse processo. Repense o fato do Ciro ter levado uma lapada violenta no Ceará. O Ciro foi vergonhoso, humilhante para ele a votação dele no Ceará. Eu acho que isso deve levar a uma reflexão de que o caminho... Na verdade, a questão do Ceará tem algumas nuances ali, né? A gente pode conversar até sobre isso um dia, porque é um assunto mais profundo. Mas, enfim... O fato da eleição de 2022 ser uma eleição atípica, o fato de o Lula ser um candidato muito mais popular, né? Tem mais base o PT, não tem como negar. A eleição é totalmente atípica até para o continente, até a questão mundial.
É uma eleição muito atípica, então é o ponto fora da curva do ponto fora da curva essa eleição, né? Capaz de ter mais 100 eleições por aí e nunca mais essa característica se repetir. Então, com tudo isso, ainda somos os que têm mais votos dentro do campo progressista. Mais votos que os comunistas, mais votos que os pessoalistas, mais votos que os marxistas, leninistas, sei lá. Mais votos, tá ligado? Para realizar aspectos do PND é abandonar o cirismo e virar marxista. E se organizar em torno da Revolução Brasileira. Você quer realizar o projeto de soberania nacional de fato para o Brasil? Pronto. Então você tem que superar os limites do cirismo, virar marxista e lutar pela Revolução. Essa conclusão é meio panfletária e meio burra, né, Jones? Tipo assim, seu vídeo não levou pra isso, né? E ele não se confirma na realidade, porque continuamos temos mais votos, continuamos tendo núcleo duro, continuamos temos, mesmo sem o núcleo de base, nossa penetração na sociedade ainda é maior. E não é pouca coisa maior, é muito maior, né? Brasileira. Só assim a gente vai conseguir construir um país verdadeiramente soberano. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, Jones. Tamo junto, mano. Deixa eu deixar o like aqui, né? Toma esse like aí. Então é isso, pessoal. Pô, ficou longo isso aqui, né? Mas eu parece ser... Eu espero ter sido claro aí, né, velho? Uns pensamentos meio profundos assim, meio embaçado, né? Mas eu espero ter sido claro, eu espero que dê pra entender aí. Eu não sei se no começo eu fui claro com a questão do ganhar ou não ganhar a eleição. Mas enfim. É isso aí. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Eu quero saber a opinião de vocês aí. Beleza? Tamo junto, pessoal. Falou.